Boa tarde, amigos do YouTube. Estamos Olha nós novamente aqui, né, Otávio? Otávio E Mirtes. Hoje nós vamos falar um pouquinho de São Francisco de Assis. De Assis. Quem foi esse espírito? Hoje nós vamos descobrir quem foi São Francisco de Assis. São Chiquinho. Então, mas nós buscamos essas informações na doutrina espírita. Hoje vamos ver uma visão espírita de São Francisco. Uma visão espírita de São Francisco de Assis. Exatamente. Vamos lá então? Bora. Quem foi São Francisco de Assis? Francisco de Assis nasceu em 26 de setembro de 1181 na cidade de Assis, por isso que é São Francisco de Assis, na Itália. O nome de Giovanni di Pietro Bernardoni. Não tem nada de Francisco. Nada, né? Era filho do comerciante italiano Pietro de Bernardoni dei Moriconi e de Caborlemonte, e tinha origens francesas. A família fazia parte da rica burguesia de Assis e tinha prestígio no nome e nas posses financeiras. Francisco era chamado pela família de Francesco, nome cuja origem não foi determinada ainda hoje. Em Assis, o menino ficou conhecido como Francisco, ou seja, o pequeno francês. Quando jovem, participava das atividades comuns aos homens de sua idade. Alistou-se em 1202 como soldado na guerra de Assis contra a Perúgia. Foi capturado e passou cerca de um ano preso à espera de ser resgatado. Até ele teve seus momentos de normalidade, como normalidade, todo mundo, né? Vamos verdade, assim dizer, né? Conta-se que ainda jovem, ao adentrar num templo católico em ruínas, teve uma visão de Jesus que lhe disse: Francisco, restaura minha casa decadente. Tomando no sentido literal as palavras, iniciou um trabalho de reforma da pequena igreja, não assimilando no momento a transcendental mensagem do Cristo, a qual se referia ao estado lamentável em que se encontrava o cristianismo. Minha casa. É isso que o Cristo queria dizer. Ele era um médium. Sim. Porque para ele ter visto um espírito como Jesus, ele era um grande médium. E que médium, hein? E que médium, né? Vamos lá. Viveu uma conversão brusca em sua juventude, passando de jovem mundano na vida religiosa de completa pobreza. Deixou de lado as regalias que sua condição familiar possibilitava para viver em cabanas. Sua vivacidade atraiu a outros adeptos e resultou mais tarde na ordem dos frades menores, hoje conhecido como franciscanos. Francisco, denominado Il Poverello, em italiano, né, quer dizer o pobrezinho, é biografado como um homem simples e humilde, buscando Cristo como um modelo. Exemplificou os princípios cristãos ao longo de sua vida, preocupado com seus semelhantes e afastado da vaidade e do orgulho. Recusava posses, o que justifica o fato de que exonerou as ordens eclesiásticas e promoções sacras, nunca se tornando sacerdote. Você vê que tudo tem o tempo certo, até o tempo de despertar. Até a sua mediunidade, até essa revelação, a ele seguir um caminho, ele teve o despertar do espírito, mas no momento certo e na hora certa. Tudo é de acordo com a vontade do nosso Pai. São Francisco e João Evangelista. Será que tem um a ver com o outro? É coincidência. Não é mera coincidência. João foi quem ficou ao lado de Maria após o desencarne de Jesus, o que explica a adoração de Francisco de Assis pela mãe do Mestre. O evangelista ainda participou ativamente do colégio apostólico, sendo o último a morrer. Escreveu 5 dos livros do Novo Testamento, o 4º Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Olha aí. Então, São Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. São João. Francisco de Assis, tendo sido João Evangelista, foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens bem profundas, como a publicada na Revista Espírita de dezembro de 1864, na sessão comemorativa
na Sociedade de Paris. Olha a mensagem. O amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O Espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais, a quem um sopro leva. É lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai. A lei que afirmam os mártires ébrios de esperança. A lei que discutiram os filósofos inquietos e que, afim, os espíritos vêm proclamar. Espíritas. O grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia revelação em seu seio, e a sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que percorrereis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro do profético, que abala as vossas inteligências como outrora as muralhas de Jericó. Na Revista Espírita, em 1863, o apóstolo João enfatiza que chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e verificar a própria essência do cristianismo. Assim ele procedeu quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, através da mediunidade de Chico Xavier, deixou a seguinte mensagem em 17 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O Calvário do Mestre não se constituía tão somente de segura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que desendetaram a alma dos séculos e desabrocharam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém. Atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rócio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas, caminha, é necessário ascender. Indispensável o roteiro da elevação, o sacrifício pessoal, por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho, sozinho anunciou e sozinho sofreu, mas erguido em plena solidão, no madeiro doloroso por devotamento da humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Olha que coisa mais linda. Vamos lá. Não tomes outra diretriz senão a de sempre. Descer auxiliando para subir com a exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Nada pedir para o nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia para a separação. Ser a luz para as sombras. Fraternidade para a destruição. Ternura para o ódio. Humildade para o orgulho. Bênção para a maldição. Ama sempre. Pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigo dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor, que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco. Necessário que o lume da cruz se reacenda,
Que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que jordaneamos, relegada à aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova, em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza. Carente de humildade, o vento frio da desilusão soprará de rijo sobre os castelos mortos da dominação, que desvairada se exibe, sem cogitar os interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto. E só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e ruído de vermes, pode com razão aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refaz as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão, de nossos pensamentos. O trabalhador fiel persevera na luta santificante até o fim. Não esqueçam disso. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós, em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Lindo, né? Certamente o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro de nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos. Procuremos servir, cabe-nos apenas obedecer, até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória final. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Francisco de Assis desencarnou em 3 de outubro de 1226. Em 1979, o Papa João Paulo II proclamou-o santo patrono dos ecologistas. Que só se fala dos animais, né? É. O pessoal esquece que ele foi patrono também dos ecologistas. É da natureza. Da natureza. Um defensor, né? É, totalmente. São Francisco de Assis na visão espírita. Vamos lá. Francisco de Assis teve importante participação no Espiritismo, sendo um dos espíritos superiores que ajudaram na codificação espírita por Allan Kardec. É ele quem assina um primeiro nome no lugar de Prolegômenos, de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, ele usou um pseudônimo, né? Ele não assinou como Francisco de Assis, nem como João Evangelista, né? O Livro dos Espíritos, mas com outro nome e de sua antiga reencarnação, João Evangelista. Quem é São Francisco de Assis na espiritualidade? A espiritualidade de Francisco é, portanto, um caminhar constante na identificação com Cristo. Essa identificação de Francisco com Cristo é que estabelece sua comunhão com o mundo dos pobres, colocando-se a serviço deles. Amava sempre os pobres e mostrava-se pai de todos os mendigos. Quem disse isso? Tomás Celano. São Francisco de Assis recebeu a missão de reconstruir a Igreja de Cristo, que estava em ruínas. Ele renunciou à riqueza da família e se fez pobre. A missão de paz e bem de Francisco continua viva com o anúncio do Evangelho em todo o mundo. Sua ligação com a natureza e com os animais. Que mensagem São Francisco de Assis traz para a humanidade? A lição mais significativa de São Francisco de Assis, que ele deixou para a humanidade, está expressa na saudação que ele dirigia a todos
que encontrava. Paz e bem, porque eu não leio aqui. Bonum. Bom, quando chegava a alguma casa, Francisco dizia: a paz esteja nessa casa, ou o Senhor vos dê a paz. O que São Francisco de Assis defendia? Ele defendia a preservação do meio ambiente e dos animais, porque os considerava obras do Criador. Por isso é considerado padroeiro dos animais e patrono dos ecologistas. Uma curiosidade é que, durante suas pregações no campo, era rodeado por diversos bichos que voluntariamente ficavam perto dele. Quer dizer, ele atraía os animais, né? Eu acho que a mansidão, né? A paz que ele trazia, a energia que ele carregava, fazia com que os animaizinhos se aproximassem dele, até os mais ferozes. São Francisco de Assis nasceu na Itália em 5 de julho de 1182. Era filho da família, né, de Pedro Bernardoni, um rico comerciante e pia, de família nobre de Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos estudo. Ele não teve interesse, né, em aproveitar da condição financeira que a família, né, geralmente deixava para o filho dar continuidade. Ele não tinha interesse. Teve muito dinheiro, caiu na farra como todo mundo, com todos nós mortais, no esquecimento, e depois, né, teve o seu despertar. Mudou o rumo, é que nem nós falamos do trigo. Ele vai crescendo, ele é joio e de repente vira trigo. E às vezes ele é trigo e no decorrer do tempo vira joio. Perde o caminho e se torna um joio. É ruim, né? Acontece. São Francisco de Assis falava com os animais? Vamos lá. A gente vai falar sobre como fazer, né, depois essa oração que ele pede para as pessoas façam com os animaizinhos que estiverem doentes. Vamos lá, Otávio. Segundo a lenda, São Francisco viu um grupo de pássaros em uma árvore e, em vez de continuar sua pregação para as pessoas, começou a falar com os pássaros, pedindo que ouvissem a mensagem de Deus. Essa história reflete sua crença na importância de incluir todas as criaturas na mensagem de amor e respeito. Por que São Francisco é conhecido como protetor dos animais? São Francisco foi admirado pela sua bondade com todos os seres vivos. Coube a ele, em 1223, a ideia da criação do primeiro presépio com animais vivos, no dia de Natal. Ele criou o presépio, hein? A gente não sabia quem foi que criou o presépio natalino, descobrimos agora. Uma tradição que permanece viva até hoje. Assim, ele quis homenagear o Criador naquela criança divina. Francisco era um irmão universal. Ele acreditava que todas as criaturas eram obra de Deus e mereciam ser tratadas com dignidade e compaixão. Sua devoção aos animais é simbolizada por histórias de como ele conversava com os pássaros, de como conseguia acalmar lobos ferozes. A oração de São Francisco. Os animaizinhos. Os animais, tá? Senhor, em ti confio e entrego. Aí você coloca o nome do animalzinho. Nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento, Senhor, elevo o meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior, trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Qual a origem da oração de São Francisco de Assis? A oração da paz, também denominada oração de São Francisco, é uma oração de origem anônima e que costuma ser atribuída popularmente a São Francisco de Assis. Ela foi escrita no início do século XX, tendo aparecido inicialmente em 1912, num boletim espiritual em Paris. Boletim espiritual. Quem musicou a oração de São Francisco de Assis? A primeira, intitulada Oração de São Francisco, foi composta em 1968, recente, né? Pelo padre jesuíta paraguaio, Casimiro Abdon Irala Arguello, mais conhecido como Padre Irala, né? O próprio padre, né, que exatamente, fez a música. E lançado num compacto duplo em 68, chamado Irala Canta. É a mais fiel letra em português e a mais popular no Brasil. Porque até então era só a oração. Aí ele musicou.
É recente. E tornou a oração assim, Nos anos 60, né? muito linda, né? Ficou uma oração maravilhosa, musicada. É. Eu acho que para a gente fechar aqui, né, e fazer uma reflexão maior da passagem desse espírito tão nobre aqui na Terra, que esteve entre nós, São Francisco de Assis, e que tem tantos devotos, né? As pessoas buscam por São Francisco de Assis, pedem ajuda quando seus animaizinhos se encontram doentes. E a gente sabe que ele também foi protetor da natureza e de toda a criação. E de nós também, da paz do de lar, todos. né? Que Sim, ele tratava todos. Mundo, e quanto a seguir né? uma vida de humildade, de pobreza, porque ele se espelhou no exemplo de Cristo, que andava, sendo quem era. Ele andava entre os humildes, entre aqueles que iam ouvi-lo. Porque aquele que é soberbo, ele não admite que o outro saiba mais que ele. Ele trouxe a simplicidade. Ele trouxe a humildade. Ele era o exemplo da humildade. E assim São Francisco de Assis, se espelhando no exemplo de Cristo, também se tornou uma pessoa popular, em meio às pessoas humildes. Sim. Escolheu o meio da humildade para fazer a sua obra, o seu trabalho. Exatamente. Então, nós vamos encerrar... Melhor que a reflexão, né? Vamos lá, né? A gente vai fazer, nem precisa de uma reflexão. Eu acho que essa oração de São Francisco, conhece, né, todos conhecem, e ela fala de quem foi São Francisco de Assis. Vamos lá? Vamos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando, que se recebe, é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Linda, né? Linda. Eu acho que fechamos sempre ela, que ela é muito bom para fazer também em casa. É maravilhosa. A paz ao lar, né? Enfim, trazer aquela alegria, aquela harmonia gostosa do Cristo para dentro do nossas paredinhas, onde a gente vive lá com os nossos queridos familiares, nossos bichinhos também, né? Sim. Nossos pets, né? Quando houver necessidade, no momento de doença do animalzinho, que estiver em sofrimento, pede uma oração para São Francisco. Pede uma oração, cita, a gente deixou aqui, vocês vão lá, ouvem e faz direitinho, que eu garanto que o resultado vai ser muito bom. Se ele não se curar, pelo menos será poupado. Com certeza. Com certeza. Mas acho que termina aqui. Tem spoiler? Tem um spoiler, sim. Qual é a próxima aula, Otávio? Vamos falar de Santos Dumont. Quem foi esse espírito de Santos Dumont? Qual era a sua missão? Vasculhar a vida dele lá atrás. Então, fazer uma investigação. Esse espírito tão conhecido, que era tão inteligente. Muitíssimo. Que já vinha de reencarnações passadas, trazendo tanto conhecimento, mas que também, como homem na carne, todos nós falhou diversas vezes. Falhamos e ele também falhou. E nós vamos contar essa história para todos vocês. Uma história muito bonita. É muito bonita e a espiritualidade nos ensina cada vez mais. Nós vamos falar de inventos que ele fez que as pessoas não sabem. Não sabem. Mas vão ficar sabendo. Mas vão ficar sabendo. Só a semana que vem. Só a semana que vem. Então, eu acho que podemos dar por encerrada essa aula de hoje e pedimos a Deus que com essa oração de São Francisco de Assis, que ela tenha atingido o lar de cada um de vocês, levando a paz, a harmonia e o equilíbrio para todos os ambientes familiares que hoje estão tão carentes de união e de paz, né? Há muita desavença nos lares, famílias conflituosas, né? E necessitadas de paz, amor, equilíbrio e principalmente
Deus no coração de todos vocês. Então, parafraseando São Francisco, eu sempre falo no finalzinho, paz e bem. Agora eu sei porque que o Otávio fala. Agora sabe. Agora eu sei. Paz e bem. É que eu sou um fã de São Francisco. Ele está aqui atrás de mim, a estátua dele. Tá aí, tá certinho. Abraço, queridos. Boa noite. Boa noite.